Hello for you, how are ya? Vamos começar a falar sobre Present Continuous, Past Continuous e Future Continuous. Então, por onde que eu vou começar? Nós vamos começar em o que é isso em português. O que é esse presente contínuo em português? Porque eu acho que é mais fácil a gente ir do português para o inglês do que tentar trazer vocês do inglês para o português. Então, o presente contínuo, que é o principal hoje, não que seja o principal, mas é o mais usado, ele é, em português, o famoso gerúndio, que é aquelas terminações ando, endo e indo. Então, eu estava correndo, eu estava fazendo, eu estou correndo, eu estou fazendo, andando, indo, chamando. Então, palavras que terminam com ando, endo e indo. Isso é o gerúndio em português. A gente acrescenta esse sufixo, essas terminações, que é ando, endo e indo, ao verbo no infinitivo em si. Então, eu estou andando, eu estou indo, eu estou correndo, eu estou fazendo alguma coisa. Então, presente, porque está no tempo presente, e contínuo, porque é a partir do presente. E aí, já indo para o inglês, né? Qual que é a diferença? A principal dúvida que os alunos têm é do simple present para o present continuous, mas o simple present não é presente também, e o present continuous. O simple present, ele é só presente, algo que você faz, por exemplo, eu lavo vasilhas, é algo que eu faço. Agora eu estou lavando vasilha, aí entra no present continuous. Começa agora e tem uma continuidade a partir de agora, no caso do presente continuous. E como é que a gente usa isso em inglês? Tem alguma estrutura? Sim, a estrutura em inglês do present continuous ela é o verbo to be no presente mais o verbo que você quer colocar com sufixo ing, ing, em inglês é só um, ing, em português a gente tem ando, endo e indo, em inglês a gente tem só o ing, mais o restante da frase. Tem alguma regrinha, aquela questão do palavras que terminam em y, tira o y, coloca ing, igual outras não tem. As regrinhas do ing, elas são bem simples. Apenas se for consoante, vogal consoante, e a última sílaba fotônica, a palavra que termina que a gente chama de CVC, consoante, vogal consoante. Por exemplo, a palavra stop, termina em TOP, consoante, vogal consoante. Aí você dobra a última consoante, então passa a ter dois P's, passa a ser stop, e acrescenta o ing, stopping. Palavras terminadas em E, tira o E e coloca ING. Com relação à utilização do sufixo ING no verbo principal, então você pega o verbo no infinitivo, por exemplo, o verbo to have passa a ser having, having, ok? To have, to go, going, to take, taken. Então você retira o to e acrescenta o ing ao final do verbo, seguindo apenas essas duas regras, que é quando tem consoante, vogal, consoante e a última sílaba é tônica. Hello, Silva. Dobra-se a última sílaba e quando esse verbo hello, time, e quando esse verbo termina em E, retira-se o E e coloca ing. Então vamos lá na estrutura de novo. A gente começa com o verbo to be no presente, depois a gente tem o verbo no infinitivo sem o to mais o sufixo ing, depois a gente tem o restante da frase. Então, como que funciona isso? Verbo to be no presente. O que é o verbo to be no presente? Vamos começar a ver isso de maneira prática. Verbo to be no presente, ele se apresenta de três formas, que é am, are, is. Am, are, is. Tem um outro vídeo aqui no feed sobre isso, depois se vocês quiserem darem uma olhada mais com calma, mas ele aparece de três formas, am, are, is. Então, o present continuous sempre vai ter o verbo to be, no caso do present continuous, verbo to be no presente, mais o verbo com ing. Então, por exemplo, eu estou ensinando. Como que eu falo isso em inglês? Uso I, que é eu, que é o pronome subjetivo eu em inglês, é I. Verbo to be para I, ele é am, então I am. E o verbo study recebe ing, teach, desculpa, teach que é ensinar, recebe ing e passa a ser teaching. Então, I am teaching. Então, presta atenção na estrutura. Sujeito, I, que é um pronome subjetivo. Depois vem o verbo to be no presente, am. E depois teach, que é o verbo principal, com ing. I am teaching.
E se eu quiser falar que vocês estão estudando no presente? Então eu falo you, pronome subjetivo you, que indica vocês. Verbo to be para you no presente é are, you are. E o verbo estudar, study, recebe ing e passa a ser studying. Então fica you are studying. You are studying, ok? E o is? Quando que a gente usa is? Eu quero falar que ela está trabalhando. Então eu uso o pronome subjetivo she, que é ela. Verbo to be para she no presente é is. She is. Work, que é o verbo to work, tira-se o to e coloca ing, passa a ser she is working. E aí você deve estar com a dúvida aí, e se for algum nome, como que funciona? Segue o mesmo padrão. Tiago, que é a mesma coisa que he. Verbo to be no presente is. Tiago is teaching. Teaching. Tiago is teaching. Posso dar um exemplo, sei lá, com Maria. Maria is traveling. Maria is traveling. A Maria está viajando. Então, como que eu diferencio o present continuous do simple present? Que é uma dúvida bem comum. O present continuous ele tem sempre a estrutura. Verbo to be mais verbo com ing. Já o simple present, nas afirmações, ele não apresenta nem o verbo to be, a não ser que seja a frase no presente com o verbo to be mesmo, porque a gente usa do e does, e o verbo recebe s no final. Então, they study, eles estudam. They study, simple present. She studies a lot, ela estuda muito. Simple present, studies. Ok? Não vou entrar em detalhes, porque não é o foco dessa aula. Então, o present continuous, ele é nada mais, nada menos que o verbo to be no presente, pode ser is, are ou am, vai variar de acordo com o sujeito, mais o verbo no infinitivo sem o to e com o sufixo ing e o restante da frase, caso seja necessário. Então pode ser I am working, I am teaching, you are having lunch, you are having a great time, we are going to travel, ok? Então tem N exemplos que você pode utilizar. É muito difícil ter um texto que não apareça o present continuous. Ele é extremamente comum, até por isso trouxe ele aqui para a live com vocês, para estar passando para vocês aqui. Tiago, e o past continuous e o future continuous? O que muda? O past continuous e o future continuous? O que varia com relação ao present continuous? O que é a diferença? A diferença, no caso dos dois, ele está no próprio verbo to be. Então, o que varia do present continuous para o past continuous e o future continuous é o verbo to be, que sai do presente para o passado ou para o futuro. Então, vamos começar com o passado, past continuous, past continuous. Então, o que é o past continuous em português? Eu estava fazendo, eu estava indo, eu estava correndo. O que você estava fazendo ontem? Ontem eu estava correndo, ontem eu estava me exercitando, ontem eu estava comendo comida saudável. Vamos falar positivamente, né? Então, isso em inglês é escrito de duas formas. O verbo to be em inglês no passado, que é was e were. Então, o past continuous, ele usa was e were. O was singular, o were plural, exceto o e o, que sempre segue a regra do plural. Então, se eu quiser falar que nós estávamos estudando ontem, ou se você quiser falar nós estávamos estudando ontem, você vai usar o pronome subjetivo we, que é nós, we. Verbo to be no passado, para plural é were, depois eu vou colocar isso escrito para vocês, we were studying. Então é o verbo to be, a estrutura é a mesma, só que muda que o verbo to be passa a ser no passado, mais o verbo no infinitivo sem o to, com o sufixo ing. Então, we were studying. Nós estávamos estudando. Ele estava trabalhando no passado. Então, she was working. She was working. Perceba que o verbo não vai para o passado. Ele continua apenas recebendo ing, não tem aquela alteração com ing. Mas o verbo to be, sim, vai para o passado e indica esse tempo passado na frase, que é o past continuous. Então, she was working, he was working, they were traveling, eles estavam viajando, Maria e João
were having fun. Maria e João estavam se divertindo. We were gonna have a nice trip. Nós iríamos ter uma boa viagem. We were on a meeting. Estávamos em uma reunião. Esse não foi past continuous. We were talking. Nós estávamos conversando. E por aí vai com o past continuous, que também aparece bastante. A meu ver, menos que o present continuous, mas mais que o future continuous. Então, o que eu estarei fazendo amanhã? Então, esse estarei fazendo, ele é o future continuous. Então, saindo agora do past continuous para o future continuous. Future continuous, o que varia? Verbo to be que vai pro futuro. Passa a ser will be. Will be. Então, o verbo to be no futuro passa a ser will be. Então, I will be working. Eu estarei trabalhando. I will be. Tomorrow, I will be working. Amanhã, eu estarei trabalhando. Next year, we will be having a lot of fun. Próximo ano, nós nos divertiremos muito. Ou estaremos nos divertindo muito. Ok? Então, a will be é esse futuro contínuo. Algo que você estará fazendo, o que eles estarão fazendo. E no futuro, é sempre will be. Essa é a única variação no futuro. Ele vai ser sempre will be, mais o verbo no infinitivo sem o to, com o ing. Então, I will be having fun, you will be working a lot, Maria will be doing a party, fazendo uma festa, João will be playing soccer, o João estará jogando, hello Rebecca, João estará jogando futebol, it will be eating a lot. Pode ser o gato estará comendo muito, ou isto estará comendo muito. We will be traveling. Nós estaremos viajando. You will be talking in English. Você estará falando inglês, speaking English. They will be happy. No, they will be present continuous. Pensar um outro exemplo aqui. They will be buying a new car. Eles estarão comprando um novo carro. Hello. Eles estarão comprando um novo carro. Então, o future continuous. Então, vocês perceberam que a diferença, né? A estrutura do present continuous é o verbo to be no presente, mais o verbo no infinitivo sem o to, com o sufixo ing. Então, o que varia do futuro, do presente continuous para o future continuous para o past continuous? O verbo to be em si, que vai para o past, quando é past continuous, e para o future, futuro, quando é future continuous. Então, no presente, is, are e am, past, passado, was e were, futuro, will be, mais o verbo com ing, seguindo aquelas duas regrinhas que eu falei com vocês. Tem alguns outros detalhezinhos, mas eu acho que o principal é esse. Mas o restante da frase, caso tenha, nem sempre terá, ok? E aí, ficou a parte de como que eu monto pergunta, porque a gente acabou falando só das afirmações e como que eu escrevo isso na negativa. Então, na negativa, assim como a maioria dos outros tempos verbais em inglês, é só você colocar not. Então, I am not teaching. Então, o I am, mesma estrutura, depois do verbo to be no presente, a gente acrescenta o not e depois o verbo com ing. Então, I am not teaching, you are not, ou you aren't studying, they aren't talking, ok? Passado a mesma coisa, I was not teaching, sorry. I wasn't teaching, you weren't teaching, ok? I wasn't teaching, you weren't teaching, Maria wasn't working, seguindo sempre padrão presente, singular e plural, was e were. Futuro, mesma coisa, I will not be working, ok? They will not be traveling, e por aí vai. E nas interrogativas é só inverter o sujeito ou o pronome subjetivo, que é o que a gente está usando mais aqui, com o verbo to be e o resto continua intacto. Então, em vez de ser I am teaching, am I teaching? Eu estou ensinando. Are you studying? Você está estudando. Are they having fun? Eles estão se divertindo. Is João buying a new car? O João está comprando um novo carro. Is Maria having fun? A Maria está se divertindo. Are you going to a party?
Você está indo para uma festa? Are you studying a lot? Are you studying hard? Você está estudando muito? Está estudando duro, né? Estudando firmemente, ok? Pessoal, então esses 3 tempos verbais é isso. O objetivo é ser uma live mais curta mesmo. Então, present continuous, estrutura verbo to be no presente, mais o verbo com ing, mais o restante na frase. Past continuous, estrutura verbo to be no passado, mais verbo com ing, mais o restante da frase. Future continuous, verbo to be no futuro, mais o verbo principal com ing, né? No infinitivo sem o to, com ing, mais o restante da frase, caso haja. A frase sempre começa com, ou geralmente começa com o sujeito, com o pronome subjetivo. Na pergunta, inverte-se o verbo to be com o sujeito, com o pronome subjetivo. Então, I am passa a ser my, you are you, e por aí vai. E nas negativas, é só acrescentar o not após o verbo to be. I am not sleeping. I am not eating. I am not or I am not having lunch. Ok? Então, é isso por hoje. Qualquer dúvida, podem me mandar aqui, podem mandar perguntas. Você que vai me assistir depois, pode mandar dúvidas nos comentários da postagem. Vou postar essa live. Ou no meu próprio Stories. Todo dia eu estou sempre colocando caixa de perguntas. Acho que tem até uma lá. Coloca lá, tire suas dúvidas. Continue estudando inglês. Vou tentar trazer essa live para toda quinta. Mande temas também que você gostaria de ver por aqui. Coisas que você às vezes tem dúvida e gostaria de aprender em algo que não seja... Não dê para explicar em 1 minuto, né? Nos stories. Requer um tempo maior, como o Present Continuous, que eu vou estar esclarecendo vocês aqui.